A sensação de frio não está relacionada apenas com a temperatura ambiente, e inclusive alguns materiais têm o poder de enganar os nossos sentidos. Será mesmo que a maçaneta da porta estava tão fria assim? Observe que ela está presa a uma porta de madeira, portanto, ambas estão à mesma temperatura e já atingiram o equilíbrio térmico. Então, de onde vem esse frio? Para descobrir, precisamos conhecer as formas de transferência de calor. A condução térmica ocorre em todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, sendo mais eficaz nos sólidos. Nesse processo, o calor passa de partícula a partícula à medida que vai avançando. Porém, existem materiais que oferecem pouca dificuldade à passagem do calor. São os chamados condutores térmicos. E materiais que dificultam esse fluxo, os chamados isolantes térmicos. A maçaneta, por ser metálica, conduz melhor o calor do que a madeira, que é isolante. Resultado: a mão perde calor mais rapidamente para o metal da maçaneta do que para a madeira da porta. Daí a sensação do metal frio. Por isso que as panelas são feitas de metal, que conduz rapidamente o calor da chama. Já os cabos são feitos de plástico ou madeira, para dificultar a passagem do calor e evitar a queima da mão. Além do plástico e da madeira, são bons isolantes térmicos, o concreto, o isopor e o próprio gelo. Não é à toa que os animais podem hibernar na neve durante muito tempo e de forma confortável. Os gases também são excelentes isolantes térmicos. É por isso que os pássaros eriçam as penas, aprisionando o ar entre elas nos dias frios, o que dificulta a perda de calor. Roupas folgadas também retêm o ar, isolando termicamente a pele, como os beduínos sabem há muito tempo. No livro Algo de Valor, Something of Value, Robert Hooark apresenta o caso de uma tribo africana que desejava descobrir qual de dois homens estava mentindo. A solução foi obrigá-los a lamber uma faca muito quente. O mentiroso deveria estar com a boca seca, e assim queimaria a língua. Mesmo sem conhecer a física, os sábios da tribo sabiam que a saliva criaria uma camada de vapor protetora na boca de quem falava a verdade. E vocês sabem por que a água apaga o fogo? Ao ser jogada sobre o fogo, a água se vaporiza rapidamente, roubando quase 7 vezes mais calor do que no aquecimento normal, quando, por exemplo, aumentamos a temperatura de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. A saída de tanto calor termina prejudicando a combustão. Além disso, o vapor d'água se expande rapidamente em torno do corpo, deslocando o ar que alimenta a chama, o que também prejudica a combustão. Agora vamos conhecer a segunda forma de transferência de calor. A convecção térmica ocorre apenas nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. As partes aquecidas do fluido se dilatam, ficam mais leves e sobem por ação do empuxo. Já as partes mais frias são mais densas e ajudam no fluido sob a ação do seu próprio peso. Esses movimentos no interior de um líquido ou de um gás causam as correntes de convecção ou correntes térmicas, que distribuem o calor igualmente em todo o fluido, homogeneizando a sua temperatura. Por causa das correntes descendentes de ar frio, os aparelhos de ar-condicionado são instalados na parte superior de um cômodo. É pela mesma razão que o congelador está na parte superior da geladeira. O ar quente próximo dos alimentos sobe até o congelador, onde é resfriado. Agora frio e mais denso, o ar desce, resfriando e preservando os alimentos. Para isso, as prateleiras devem ter grades vazadas e ficar desobstruídas na medida do possível. As correntes de convecção também estão relacionadas às brisas marinhas. Durante o dia, a terra pode estar mais quente do que a água,
aquecendo o ar que sobe. Uma área de baixa pressão é criada nessa região. Durante a noite, a terra pode estar mais fria do que a água, invertendo todo o processo. Observe que a brisa agora sopra na direção contrária, da terra para o mar. Várias aves utilizam as correntes de convecção na atmosfera para realizar voos com um mínimo de energia, exatamente como os planadores. Já as correntes de convecção que existem no mar, as correntes marinhas, tornam mais agradável o clima em algumas regiões do planeta. É o caso da corrente do Golfo, a mais rápida corrente oceânica do mundo, com um fluxo médio de água quase 100 vezes maior que o do rio Amazonas. Ela conduz o calor produzido pelo Sol tropical no meio do Atlântico do Golfo do México para as águas frias do Atlântico Norte, aquecendo a Europa como se a incidência solar naquela região crescesse em 1/3. Mas o aquecimento global pode eliminar a corrente do Golfo, causando um grave desequilíbrio climático em todos os continentes. As correntes de convecção explicam também o formato das chaminés e das mangas de vidro dos antigos lampiões a querosene, encontrados ainda hoje em lugares sem luz elétrica. Mais do que proteger a chama do vento, a manga aumenta o brilho da chama, acelerando a combustão. A chama esquenta o ar próximo que existe no interior do tubo. Este ar sobe e cria uma região de baixa pressão na parte de baixo do recipiente que suga o ar frio externo, através dos seus furos. Dessa forma, se mantém uma corrente constante de ar que remove os resíduos da combustão e alimenta a chama. Quanto mais largo o tubo, maior o volume de ar deslocado, e quanto mais comprido, maior a diferença de temperatura, o que contribui para produzir uma corrente mais intensa de ar fresco, acelerando a combustão. Como bem observou Leonardo da Vinci, quando se produz o fogo, se forma uma corrente de ar ao seu redor que o mantém e intensifica. Agora que você já sabe tudo isso, vamos deixar uma pergunta no ar. Será que a chama de uma vela se modificaria na ausência da gravidade dentro de um foguete no espaço, por exemplo? Vamos mostrar apenas uma fotografia, mas a explicação fica com você. Ela é bem simples, pode acreditar. Ainda precisamos conhecer a terceira e última forma de transferência de calor, a radiação. Radiação ou irradiação é o mecanismo de propagação do calor na ausência de um meio material. Ela acontece sob a forma de raios infravermelhos, também chamados de radiação térmica, que pertencem às ondas eletromagnéticas, assim como a luz, as ondas de rádio e os raios X. É através da radiação infravermelha que alguns animais podem enxergar no escuro, como as cobras. Seus olhos têm sensores especiais que permitem visualizar esses raios como se fosse luz emitida dos corpos de suas presas. Nos seres humanos, estes sensores estão na pele e é por isso que sentimos calor ao passarmos perto de uma fogueira e ao aproximarmos a mão de um ferro quente, mesmo sem tocá-lo. Vejam essas duas latinhas de refrigerante, uma pintada de branco e outra de preto. Elas estão cheias de água e com um termômetro cada uma. Por ser escura, essa lata absorve mais intensamente a luz, aumentando o grau de agitação das partículas da água. Enquanto isso, a latinha branca reflete a luz solar, mantendo uma temperatura mais baixa. Se esquentássemos agora as latinhas, a escura atingiria mais rapidamente uma maior temperatura. E agora, depois de estudar as formas de transferência de calor, será que já podemos tirar a dúvida de Cris e dizer como a garrafa térmica funciona? Ei, Lilico, você não sabe como funciona a garrafa térmica, não?